Olá, esta é uma edição especial do seu jornal. O tema Direitos Humanos foi escolhido porque uma das missões da TVT é participar e estimular as transformações que ajudam o Brasil a ter desenvolvimento e cidadania, que são as bases para o respeito e o cumprimento das leis que protegem a todos os cidadãos, independente da cor da pele, da fé, da ideologia, da escolha sexual e da condição social. E para conversar com a gente sobre direitos humanos, está aqui no estúdio do seu jornal Paulo Vanuc, membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Paulo também foi o ministro da Secretaria de Direitos Humanos entre 2005 e 2011, durante o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, Paulo Vanuc, seja bem-vindo. Boa noite, Eli. Prazer falar com os espectadores da TVT. Prazer é todo nosso. Paulo, falando para a gente começar a nossa conversa sobre o assunto, como que foi a sua formação? De onde que vem a sua força, o seu estímulo para atuar pelos direitos humanos? Minha força e minha fraqueza, né? Obrigado pelas palavras. Olha, eu sou caipira do interior de São Paulo, de São Joaquim da Barra, uma cidade na região de Ribeirão Preto, filho de um pai profundamente católico, praticamente um padre, ficou 12 anos em seminário e que me deu uma profunda e densa formação religiosa. Então tinha esse primeiro embate do humanismo cristão, o sermão da montanha, a ideia de amai-vos uns aos outros, a preocupação com os mais pobres. Depois, com 18 anos, em 68, o ano da rebelião estudantil, em São Paulo, vestibulando de medicina, participei das passeatas, adquiri contatos e engajamento nas lutas de resistência à ditadura e em 71 eu me tornei preso político, então tive a experiência aí de viver a questão dos direitos humanos sob o ângulo da vítima. E finalmente um trabalho de mais de 30 anos como assessor de Lula, que é um grande privilégio da minha vida, poder ser então designado por ele ministro dos direitos humanos durante 5 anos e 10 dias. Então eu completei aí esse tripé de viver os direitos humanos sob 3 ângulos que se ajudam mutuamente: governo, sociedade civil e a condição de vítima lá na juventude. O Paulo Vanuc leva agora a experiência dele para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso em um momento em que vários países da América Latina elegem governantes progressistas. Paulo Vanuc, isso significa agora mais interação, mais poder para o cumprimento dos direitos humanos na região? Bom, é um passo de luta também, porque primeiro eu chego lá para um mandato de 4 anos e tenho de fazer o procedimento que é primeiro aprender, né, com humildade, simplicidade, essa experiência de vida, que é uma vida muito bem vivida, intensa. Eu tenho 63 anos de idade, mas ainda é uma experiência brasileira. Então vai ser agora a experiência com a nossa América. A América que é a América do Bolívar, a América do Che Guevara, do Salvador Allende. E houve, como você disse, avanços, sobretudo superando o cenário dos anos 70 e 80, 60, 70 e 80, que a região foi a região das ditaduras. Lá da Europa se olhava para a América do Sul, por exemplo, a América Central, como o horror da tortura das ditaduras. E a partir dos anos 80, sobretudo os 90, a democracia avançou em escala geral e no início do nosso século, 2000, 2002 em diante, houve na região esse momento em que é o território do planeta onde há mais governos conquistados com projetos sociais. Os trabalhadores combatem ao neoliberalismo, aquela ideia de que o mercado organiza a nação, de que o Estado não tem que ter papel nenhum, deixar as empresas realizarem seus lucros. Agora, com todo esse avanço, a situação ainda é uma situação de terríveis violações em todos os países, sem nenhuma exceção. Do tema criança e adolescente ao tema da igualdade racial, direitos da mulher, pessoas com deficiência, direitos do idoso, a questão indígena, a questão da luta pela terra, a luta por moradia, o sistema prisional, que é um horror em todos os países,
problemas da liberdade de expressão, ali um problema de censura à imprensa, acolá o problema de que o povão não tem acesso à rádio e TV, não tem direito de ter as suas próprias ondas. Então, o cenário segue sendo um cenário muito difícil, muito desafiante, é muito mais para lutar do que comemorar. Você continua aqui com a gente, Paulo? Nós vamos para mais uma reportagem, já voltamos a conversar. Arquivos da época da ditadura militar podem ser consultados no site Brasil Nunca Mais Digital. A iniciativa tem o apoio da Comissão Nacional da Verdade e garante acesso a documentos oficiais que revelam torturas praticadas por agentes públicos durante a repressão. O site reúne cerca de 900 mil páginas digitalizadas de um conjunto de 710 processos envolvendo o período da repressão militar no país, julgados pelo Superior Tribunal Militar. Todo esse material faz parte do acervo reunido no projeto Brasil Nunca Mais, realizado no início dos anos 80 pela Arquidiocese de São Paulo e o Conselho Mundial de Igrejas. O Brasil ele é um país que sempre fez com que a memória histórica não passasse de uma geração para outra. E aí provocando e fazendo uma dinâmica do esquecimento. Então, com essas ferramentas novas de tecnologia, a gente poder pegar um importante trabalho como o Brasil Nunca Mais e fazer com que ele, entrando na internet, se relacione com salas de aula, com bibliotecas, com usuários de qualquer parte do mundo. Isso proporciona efetivamente um contato entre as experiências das gerações. É fundamental a gente relacionar todo esse processo para que o Brasil aprofunde a sua democracia a partir do estudo da memória. O Brasil Nunca Mais Digital é uma parceria de diversas entidades comprometidas com a promoção dos direitos humanos, entre elas o Ministério Público Federal e o Armazém Memória, que iniciou a digitalização dos documentos há 2 anos. Esse material que estava confinado ao papel e então a uma consulta física apenas presencial, agora pode ser visto de qualquer lugar do planeta, né, através da ferramenta da internet. Ou seja, nós estamos trazendo esse histórico e maravilhoso trabalho feito nos anos 80 para a era digital. Além disso, nós acrescentamos ao site uma série de materiais para contar um pouco o que foi o Brasil Nunca Mais, porque essa iniciativa nos anos 80, ela representou um marco na cidadania brasileira, eu diria até que no mundo todo é uma grande referência sobre como a sociedade civil pode se articular para promover direitos humanos. Para acessar o site, basta digitar bnmdigital.mpf.mp.br. Entre os documentos digitalizados há fotos, vídeos e matérias publicadas em jornais e revistas. É possível consultar, por exemplo, a certidão de óbito do guerrilheiro e ex-deputado Carlos Marighella, morto em 1969 por agentes do DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social. Marighella foi militante do Partido Comunista Brasileiro e um dos principais organizadores da luta armada contra o regime militar depois de 1964. É preciso reescrever a história do Brasil e passar limpo essa história, sem o que estaremos submetidos aos mesmos riscos, né, e a continuidade dessa violação terrível aos direitos humanos, como continua acontecendo no Brasil de hoje. Pois é, o livro Brasil Nunca Mais, que serve de base para esse site, foi elaborado em plena ditadura militar a partir de 1975. Vanuc, nesse contexto de plena ditadura e também de censura, você participou da elaboração desse dossiê que serviu de base para o livro Brasil Nunca Mais. Como é que foi essa experiência? Eli, assim, com precisão, começou em 79, terminou em 85, final de 79. A iniciativa foi de advogados de presos políticos, sobretudo Eni Raimundo Moreira, do Rio de Janeiro, tinha sido minha advogada, período de prisão, Luiz Eduardo Greenhalgh, que é uma pessoa muito conhecida da luta dos direitos humanos, procuraram Dom Paulo Evaristo Arnes para que ele se dispusesse a coordenar esse projeto numa ligação com o Conselho Mundial de Igrejas de Genebra. Então, foi uma experiência realmente emocionante, e que eu cito como grande prova da seriedade do trabalho, de que tudo que está dito ali não recebeu nenhuma única contestação. Pois é, um outro assunto importante, você já citou até como a primeira, mas o trabalho das comissões da verdade tem trazido aí vários outros fatos importantes até
para o conhecimento do público no Brasil. Como é que você vê o trabalho das comissões da verdade até aqui, Paulo? Primeiro, vamos lembrar que ela nasce no Brasil como fruto da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, então nenhum outro país do mundo teve uma comissão da verdade que nasceu de baixo. É um show dessa democracia nascente do Brasil. Nasce num Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, que enfrentou uma espécie de linchamento da mídia. A mídia que repete um linchamento semelhante agora, recentemente, no processo do chamado mensalão. As forças conservadoras, de direita, não queriam a Comissão da Verdade e ampliaram a crítica para outros temas. O tema da união civil estável, que hoje o próprio Supremo já reconhece. O tema da necessidade de criar mediação pacífica de conflitos, para não haver assassinato de lideranças rurais no campo. A irmã Dorothy Stang, Chico Mendes, tantos casos importantes. E essa Comissão da Verdade no Brasil, quando nasce, governo Lula, o projeto de lei, e Dilma, a instalação, ela tem uma outra originalidade. Ela se multiplica em quase 100 comissões da verdade, que espontaneamente a democracia brasileira constrói. A CUT tem a sua, a UNE tem, os advogados têm, as universidades têm, vários estados, assembleias, câmaras municipais. E ao contrário de um certo noticiário que fica trabalhando a comissão só porque ela não faz, por eventuais conflitos internos, a minha apreciação é de que ela está fazendo um trabalho fundamental, que o seu relatório, no final do ano que vem, vai promover um impacto e uma mudança global na visão de entender, até por conta de episódios como esse, que a Comissão da Verdade conseguiu trabalhar junto com a ministra Maria do Rosário, o marco da outra semana, que foi, finalmente, 12 salvas de tiro de canhão para o presidente João Goulart, exumado, para um exame que vai verificar se ele foi envenenado ou não, porque há essa suspeita. Então, a verdade começa aí, saber se o aparelho de repressão chegou a matar um ex-presidente da República, como há suspeita também a respeito de Juscelino Kubitschek. Vanuc, você continua aqui com a gente nesse programa especial do seu jornal. E agora nós vamos à redação, saber as últimas notícias de hoje. Boa noite, Eli. Boa noite a todos. A Comissão Nacional da Verdade vai ter até dezembro do ano que vem para investigar as violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. O prazo inicial para a entrega do relatório, que era maio de 2014, foi prorrogado pela presidenta Dilma Rousseff através de uma medida provisória publicada hoje. E uma outra medida provisória agiliza a liberação de recursos do governo federal para municípios atingidos por desastres naturais, como as chuvas que já deixaram 21 mortos no Espírito Santo e 18 em Minas Gerais. Com essa medida, não será necessária a apresentação de um projeto antes da liberação das verbas em situação de emergência. Definido o próximo reitor da Universidade de São Paulo, o médico Marco Antônio Zago, que havia sido o candidato mais votado na eleição interna, também foi escolhido pelo governador Geraldo Alckmin, a quem cabe a palavra final. O futuro reitor da USP é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E a defasagem entre a tabela do imposto de renda e a inflação, acumulada desde 1996, deve fechar o ano em 62%. O cálculo foi divulgado hoje pelo Sindicato dos Auditores Fiscais. A correção da tabela do imposto de renda é uma das principais bandeiras da CUT e de outras centrais sindicais. Com você, Eli. Agora vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o programa Bolsa Família. Essa edição especial do seu jornal é sobre direitos humanos e tem a participação do jornalista e cientista político Paulo Vanuc. Vanuc, nós vamos ver agora uma reportagem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Será que as crianças
e adolescentes pensam sobre os seus direitos e deveres? No Centro Cultural Afro-Brasileiro Francisco Solano Trindade, em Diadema, no ABC, eles provam que sim. É que no local tem formação política baseada no Estatuto. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para mim, ele fala dos direitos e deveres das crianças. Como a escola é um direito, não um dever. Porque a gente está ganhando conhecimento. E lá tá falando tudo que nós temos direito, como a saúde, o lazer e a cidadania e a escola. Que criança tem direito de brincar. Brincar. A mãe não tem direito de, bater muito. Até dar umas palmadinhas, né? Para mim, só alguns direitos e deveres estão sendo cumpridos, porque muitos hospitais não têm a saúde. E assim, às vezes tem lixo jogado no chão, resto de remédio no lugar onde estão os pacientes e para mim não está sendo cumprido. Para mim é um jeito de nos proteger, né? Tipo assim, como uma das principais das leis do ECA é o trabalho infantil, que não pode, até os 16 anos, né? Então, assim, eu acho que é uma forma de proteger a nossa infância e o nosso aprendizado durante a juventude. Pra gente aprender a ter um futuro melhor em vez de ficar trabalhando, em vez de estudar. A escola também não tá muito bom, porque é professores faltando e até os professores mesmo, eles não respeitam os alunos, eles desrespeitam, é um palavreado feio. Eu acho que vai melhorar a educação, se não melhorar, todo mundo vai pra rua de novo. Diminuir a maioridade penal, eles vão colocar. Eles estavam querendo diminuir para 16, né? Eu acho que eles vai começar a fazer assalto com criança menor. E sem uma base tipo de saúde, educação e lazer, não tem a sociedade também vai ser prejudicada. Se eles já estão fazendo isso, aí eles vão prender eles. Vai piorar tudo, porque lá eles vão se encontrar com mais criminosos. Quando eles saírem de lá, eles vão ficar mais revoltados e vão querer assaltar mais. O Brasil tem ainda muito a lutar contra o trabalho infantil, mas já temos bons resultados. Em Brasília, a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil reuniu, em outubro passado, delegações de 193 países, organizações de trabalhadores, empregadores e da sociedade civil. Eles fizeram um balanço dos progressos alcançados desde a adoção da Convenção 182 da OIT, que é sobre a eliminação das piores formas de trabalho infantil. A comunidade internacional avançou muito na proteção jurídica à criança e ao adolescente. Nós dispomos de um amplo conjunto de tratados, de convenções com elevado nível de ratificação pelos Estados. A amplitude desse arcabouço legal contrasta, no entanto, com a dura realidade cotidiana de milhões de crianças. Ações articuladas para cooperar e construir soluções concretas é o que desejamos e queremos e lutamos por. Dilma Rousseff destacou as políticas públicas adotadas para o combate do trabalho infantil no Brasil. Entre os anos de 2000 a 2012, o país reduziu em 67% o número de crianças vítimas deste tipo de exploração. Tal resultado deve-se à articulação abrangente de políticas setoriais de diferentes áreas do governo. Deve-se principalmente ao modelo de desenvolvimento inclusivo que adotamos e à prioridade que vimos conferindo à educação. Para nós, e essa é uma convicção profunda, o caminho que leva à superação da miséria para as crianças é renda e trabalho para os adultos da sua família e educação para elas. Esse é o caminho. Pois é, Vanucchi, o Estatuto da Criança e do Adolescente e agora mais recentemente, em 2013, o Estatuto da Juventude, dão melhor base para a sociedade promover a articulação para os direitos humanos?
dão melhor base, mas me deixe comentar um pouco essas imagens belíssimas que acabamos de ver. Primeiro, Solano Trindade, que maravilha se o país oferecesse para todas as crianças esse tipo de educação consciente. Nós temos cidadãos ali, cidadãs com 12 anos. Vamos reparar, Eli, o noticiário das últimas semanas e meses, nós temos todo santo dia notícias terríveis de crianças de 3 anos assassinadas. A criança Joaquim, lá de Ribeirão Preto, que foi enterrada em São Joaquim da Barra, minha terra natal. Agora, em Santo Amaro, no Rio de Janeiro, crianças de 3 anos cujos corpos são encontrados com violência sexual. Então, existe mesmo ainda algo central do ECA, que é a ideia de reconhecer a criança como um sujeito de direitos. A maior revolução do ECA é essa. E chamar a comunidade, a sociedade, a família e o Estado para suas responsabilidades complementares. Então, ainda a maneira como a criança no Brasil é tratada é muito insuficiente, sobretudo porque se articula hoje no Congresso Nacional um ataque organizado, um projeto de lei com forças assim. O governador de São Paulo mesmo, Geraldo Alckmin, manda um projeto entrando nessa onda para alargar o prazo da chamada medida socioeducativa, a ideia de que foge da responsabilidade, de que as crianças que assaltam, elas são, em primeiro lugar, vítimas da sociedade e reagiram à violência, ao descaso da sociedade, indo para o caminho do crime. Então, elas têm de ter uma chance de reeducação. Como você falou que o Brasil é referência, nós vamos ver uma reportagem que fala sobre isso. O Bolsa Família, principal programa social do governo federal que transfere renda para famílias que vivem em extrema pobreza, existe há 10 anos. E nesse período, os resultados no combate à miséria são tão significativos que o programa recebeu o Prêmio de Excelência em Seguridade Social. Esse prêmio é entregue a cada 3 anos pela Associação Internacional da Segurança Social, fundada em 1927, com sede na Suíça. O presidente da associação disse que o Bolsa Família é uma experiência excepcional e pioneira na redução da pobreza e na promoção da seguridade social e deve servir de exemplo para outros países. O principal programa social do governo federal inserido no Cadastro Único é o Bolsa Família, que hoje beneficia quase 14 milhões de famílias. O benefício básico de R$ 70 é concedido para famílias extremamente pobres, com renda mensal de até R$ 70 por pessoa. Também são oferecidos benefícios de R$ 32, limitados a 5 por família, para crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos de idade e para gestantes durante a gravidez. Para adolescentes de 16 e 17 anos, o benefício é de R$ 38, limitado a 2 por família. Com esta transferência de renda, um dos resultados do Bolsa Família nesses 10 anos foi tirar 22 milhões de famílias da extrema pobreza. Mas para receber esses benefícios, as famílias têm que cumprir algumas obrigações. São as chamadas condicionalidades. Na área da saúde, o compromisso é manter a vacinação em dia e acompanhar o crescimento das crianças menores de 7 anos. As gestantes devem realizar o pré-natal e as que estão amamentando têm que cuidar da sua própria saúde e da do bebê. Com este conjunto de medidas, o Brasil conseguiu atingir em 2010 a meta prevista para 2015 na queda da mortalidade infantil. A taxa caiu de 59,6 por mil em 1990 para 19,4 por mil. Se comprova a relação direta entre a redução da mortalidade infantil no Brasil e o Bolsa Família, não só pelas questões de nutrição, mas também pelas exigências de acompanhamento médico que o Bolsa Família traz. Na educação, todas as crianças e adolescentes devem estar matriculados e frequentar pelo menos 85% das aulas para receber o Bolsa Família. Se os compromissos não forem cumpridos, os benefícios são cortados. A grande maioria deles perde por conta da evasão escolar. Problema de drogadição do pai, da mãe, ou o pai por algum motivo está recluso, ou a mãe. Então a gente identifica
situação de abandono, né? Então é uma série de coisas. É a prefeitura que tem que identificar por que as famílias não estão cumprindo as condicionalidades e por isso deixaram de receber o Bolsa Família. No caso da Rita, hoje a equipe do CRAS veio fazer essa identificação. Há 6 meses, Rita deixou de receber os benefícios do Bolsa Família, que somavam R$ 216. E só assim ficou sabendo que uma das filhas andava faltando na escola. Porque eu trabalhava no terminal, saía às 7h30 da manhã e eu ligava na escola para verificar se ela se encontrava na escola. E os funcionários falaram que sim, que ela estava na escola. Aí quando ela não estava na escola, eu chegava em casa e ela estava. O problema é que agora, morando aqui, as crianças não têm como ir para a escola, mesmo se quisessem. Não dá para ir para a escola daqui? Muito longe. Tem que ir andando, pegar ônibus? Como é? E você acha que demoraria quanto tempo? 2 horas. Umas 7 horas eu entro na escola. E aí, para chegar lá, você teria que acordar que horas? Sair de casa que horas? Eu acordava umas 5 horas da manhã. Desempregada e sem qualquer renda fixa, agora a Rita vai receber apoio do CRAS para voltar a receber o Bolsa Família. Mesmo exigindo essa condicionalidade, que seria um direito naturalmente das famílias cumprirem, tanto levar seus filhos para tomar vacina como deixá-los na escola, a gente percebe que ainda tem necessidades especiais. Se não tivesse talvez o Bolsa Família, a gente não conseguiria chegar nesses casos que estão com situações peculiares de risco e de vulnerabilidade. Paulo, programas como o Bolsa Família, que dão seguridade social para as famílias, também servem de ajuda na efetivação dos projetos de direitos humanos no país? Mais que isso, Eli, eu disse em vários discursos, escrevi em textos, falei fora do Brasil muitas vezes. O principal programa de direitos humanos do governo Lula foi o Fome Zero Bolsa Família. Essa ideia que separa direitos humanos é quando envolve a questão de presídio, de tortura, violência policial ou criança. Não. Direitos humanos é o direito à vida. O direito à vida começa com o direito a ter comida. Eram 50 milhões de brasileiros que não tinham esse direito. E com esse programa passam a ter. Então, uma discussão sobre direitos humanos em que 40, 50 milhões de pessoas passam fome era mero cinismo. Agora começa a ter sentido a luta por direitos humanos, porque com comida todos têm energia para lutar pelos demais direitos, que é o direito a ter direitos. Então o avanço é extraordinário, mas em direitos humanos nós estamos ainda muito longe. A comemoração só pode vir no momento em que uma violência, uma criança espancada, um caso de trabalho infantil, um caso de homofobia, um caso de tortura, aconteçam a cada 2 anos. Paulo, nós queremos agradecer a sua presença aqui, foi muito importante nesse momento para falar sobre direitos humanos e a gente espera ver você aqui outras vezes. Voltarei. Essa edição especial do Seu Jornal termina aqui. Uma boa noite a todos e todas.